Glória a Deus, glória a Deus. Estamos na nossa celebração de verão inefável. É somente a primeira noite e grandes coisas além daquelas que já fez até aqui continuará fazendo o Senhor e haverá de repetir até segunda-feira à noite. Quem crê, quem crê, quem crê. Glória a Deus. A irmã estava dando uma explicação ali acerca de algumas coisas em relação ao texto, e uma coisa me chamou a atenção quando ela disse que prova não é igual a tribulação, né? E foi um aprendizado legal para mim. E agora eu pude entender melhor porque eu ficava tão atribulado no ensino médio. É uma tribulação, João. Mas a prova só é uma tribulação na vida daquele que não fez uma preparação. Quando você se prepara, você deixa de visualizar e entender e viver a prova como uma tribulação. Porque na prova, a tribulação era para mim e era a tribulação também para o outro, que tirava sempre notas melhores do que eu, porque eu incomodava na prova. Porque quando você não está preparado na prova, você incomoda quem está aprovado. Então você tem que ficar um pouco mais atento a essas coisas muito simples, mas profundas, e que com certeza está falando ao coração de alguém quando falava no meu coração na cadeira. Porque muitas vezes a tua prova faz do outro atribulado. Porque tu não te prepara, ou não te entrega, ou não te dedica, tanto quanto o outro assim o fez, para passar pela mesma prova, dentro de uma atitude diferente. O que me chama a atenção é que naquela classe de aula, a prova é a mesma para todos. Meu Deus do céu, o texto é outro. O que é que está acontecendo aqui? Será que eu vou ter que abrir Deuteronômio 8? A prova, muitas vezes, é a mesma para todas. Às vezes você está atribulado na prova, pensando que a mesma prova que tu tem, não é a prova do outro. E aí tu pensa que o outro não está passando pela prova, pela mesma prova que tu está passando, o outro está vivendo. Mas por que o outro parece que não está passando por ela? Porque se preparou para tal. Já faz muito tempo que Deus e o seu Espírito têm preparado a igreja. Chegou o momento da prova e agora nós vamos passar. A prova é para revelar o meu conhecimento. A prova é para deixar claro que eu sei o que me foi ensinado. A única forma de revelar o que eu aprendi é sendo provado, querido. Se você não for provado, você não revela o que aprendeu. Você não revela o que sabe fazer. Você não revela o que lhe foi ensinado. Então não adianta, todo mundo entra na escola sabendo que o dia da prova vai chegar. Ei, quem é que não sabe? Quem estudou sabe, o dia da prova vai chegar. Então trata de valorizar o ensino. Quando tu não valoriza o ensino, tu te perde na prova. Ai, meu Deus do céu. E não é porque tu aprendeu que tu não precisa estudar. Porque quantas vezes no ensino médio eu saí todo bobinho, porque consegui resolver os problemas de química. E eu nem vou contar para você quem era a minha professora. Vou até ficar descosta para ela agora. Tenta imaginar a sua professora de química sendo a sua irmã. E você adolescente. Olha a prova que era na vida dela. Era uma prova. Mas eu passei. Foi na segunda época, mas eu passei. Eu passei. Eu tinha que passar, porque se eu não passasse, o couro ia comer. Então eu passei. Mas a prova, ela pode ser uma alegria,
ou ela pode ser uma tribulação. Tudo depende daquilo que você decide com o que aprendeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero informar uma coisa para você que chegou só hoje, tá? Atos capítulo 2. Nós estamos desde segunda-feira orando, tá? Todo dia. Quarta-feira o pastor Marcos foi inventar de botar a oração com o culto da vitória, deu uma confusão, foi uma benção. Deu uma confusão. Não teve bênção apostólica, não teve nada. Alguém disse, quer ir embora, vai. Quem quer ficar, fica. E aí já ficamos, também já ficamos. E já emendou no turno do AJ, já virou uma loucura. Ontem a gente começou a orar aqui, era meio-dia. E a gente parou, era 9h40 da noite. E hoje Deus tem grandes coisas preparadas para nossas vidas, para os nossos corações, para a glória do seu santo nome. Você está lá em Atos 2? O versículo é o 14. Atos 2, 14. Você está lá? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou ler de novo. Quando a igreja glorifica pela salvação, está preparada para subir. Quando a igreja glorifica pela salvação, está preparada para subir. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Será salvo. Nesses dias fala-se muito em avivamento, mas eu vou falar de novo, porque para mim não se fala de avivamento só nesses dias. Desde quando eu me converti, há 30 e poucos anos atrás, eu ouço falar em avivamento. Eu já vivi uma série de avivamentos, alguns infantis, outros maduros, outros loucos, outros no espírito e alguns na carne. Eu já vi uma série de avivamentos. No entanto, apesar de algumas falhas minhas no meio daquilo que para mim avivamento era, nunca faltou sinceridade, nunca faltou entrega, também não faltou extravagância, muita extravagância, uma coisa muito solta, uma coisa muito louca. E aquilo pode não ter sido o avivamento na essência daquilo que é, mas foi bom na fragrância daquilo que se viveu. E agora a gente está em busca disso de novo. A gente está entendendo que chegou um tempo do avivamento de novo. Só que antes do avivamento que viesse e já veio e está aqui, foi dito a gente que ele brotaria do Brasil, que sairia do Brasil para as nações. E nós temos nos maravilhado de um avivamento que está se dando de uma nação para o Brasil. E não há problema algum do avivamento em qualquer canto da terra, porque ele evidencia um poder, uma glória e um manifesto de Deus. Mas foi nos dito que o avivamento sairia daqui para lá, e não de lá para cá. Logo, o que tem nos faltado para vermos a plenitude daquilo que foi nos dito? Para vermos a plenitude daquilo que foi nos prometido? Para ver a plenitude daquilo que foi declarado a nosso respeito?
Porque a declaração do Santo Espírito de Deus ao nosso respeito é que o avivamento sairá do Brasil. Então nós vamos ver hoje à noite algumas coisas que falta a gente realizar com aquilo que Deus já fez para poder viver o avivamento. Pedro se levanta para trazer um esclarecimento. Atos capítulo 2, versículo 14. Ele se levantou para esclarecer o que é um avivamento, o porquê do avivamento, o para quê do avivamento e o resultado do avivamento. Haviam muitos comentários, haviam confusões, haviam zombarias acerca daquilo que Deus fazia no meio do seu povo. Atos 2,14. E quando Pedro percebeu, Atos 2,13, desculpa. Quando Pedro percebeu a zombaria, ele se levantou. Para a igreja viver o genuíno e real avivamento de Deus, a igreja tem que se levantar. Se levantar contra a zombaria, se levantar contra o escárnio, se levantar contra a forma ridícula de pensar a igreja, oposto àquilo que a igreja é, manifesta, tem, faz. É preciso se levantar e proclamar o evangelho pleno, puro, ativo, vivo. É preciso pregar. Para viver um avivamento, não é só ficar olhando o que está acontecendo, sem nada dizer acerca daquilo que já aconteceu contigo. Pedro, ele se levanta, toma voz, alcança autoridade pelo Espírito. Quando você resolve se levantar para pregar, o Espírito vai estabelecer em você justiça, verdade e autoridade. Eu posso ouvir amém nesse lugar? É tempo da igreja ser cheia de autoridade. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para quebrar grilhões, autoridade para desfazer as obras das trevas, autoridade para profetizar, autoridade para conquistar no reino do Espírito. É isso que o avivamento vai trazer para a igreja, autoridade espiritual. Eu posso ouvir amém nesse lugar? É isso que o avivamento quer trazer para a igreja. Quer trazer dons? Quer trazer canalinha de fogo? Também quer, estou dentro. Mas ele quer, criança, é isso, Ele quer trazer autoridade para a igreja. Logo, todo o espírito do medo contra as nossas vidas não vai prevalecer. Nós vamos botar a correr, porque esta também é uma obra do avivamento. Todo o espírito de desânimo contra nossas vidas não vai prevalecer, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito da autoridade, traz tais fatos em nossa vida, consolidando em nós e através de uma obra de avivamento. Dá uma olhada para o lado e diz assim: te anima, meu irmão, te anima. Te anima, te anima. Isso, eu escutei aqui de baixo. Alguém disse: ô mano, te anima. Irmão, fica animado, irmão. Não tem confete de serpentina, mas tem fogo, glória e poder. Tem fogo, tem glória e tem... tem fogo, tem glória e tem poder. O baiano diz: nas antigas nós não sei o que. Também não tem o lodum, mas tem louvor, tem adoração. Tem tudo que Deus quer. Tem tudo que Deus guardou. Tem tudo que Deus preparou. E tudo vai ser derramado. E tudo vai ser derramado. Por que muitas vezes o avivamento não vem? Ô da mesa, se tu me acompanhar eu vou ficar feliz. Atos capítulo 2, versículo 15. Se tu puder deixar atrás de mim. Por que muitas vezes o avivamento não vem? Não vem muitas vezes para quem não entende o que vem. E vamos ser honestos, né? Quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente rejeita o que o outro está vivendo. É por isso que muitas vezes tem gente cheia do Espírito na igreja e tu fica nessa, né? Não sei. Eu não sei, né?
Aí chama o crente que está pegando fogo. Eu já tive aí, já tive aí. Aí, de vez de ser ovelha na vida da ovelhinha, é ovelha. Parece que Deus está falando. Não, já tive aí. É o primeiro amor. É verdade. É verdade. Primeiro amor, tá? É verdade. Ovelha, você não está errada. É verdade. É o primeiro amor. Mas a minha expectativa é que essa pessoa que está vivendo o primeiro amor hoje esteja nesse mesmo estado daqui a 20 anos. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu já tentei ser diferente. A Helena é testemunha. Eu já tentei botar o pedestal aqui, ó, assim, e pregar calma. Não, Pastor Marcos, sério, eu já tentei 1 milhão de vezes. Não, pá. Eu já tentei, meus irmãos, não babar pelo canto da boca. Eu já tentei usar a toalhinha. Eu já tentei. O pessoal da diaconia falou quando nós compramos esses negocinhos chique aqui: pastor, agora usa uma toalhinha, vai aparecer na televisão ali, usou a toalhinha. Eu falei, não dá. Papel toalha. E não compra do chique, compra do sem vergonha, é aquele que eu gosto. É que já tentaram comprar do chique também. Eu falei, não, eu não quero do chique, eu quero aquele ali do quebra-coco, aquele que eu, na hora que eu boto aquele, se desmancha tudo, fica os negocinhos aqui na cabeça aqui. Isso também é avivamento. Pastor, onde é que tu quer chegar? O avivamento está na simplicidade de coração. O avivamento está naquele que se alegra nas coisas simples que o nosso Deus opera. O avivamento é aquele que não se deixa dominar pelo carro novo, pelo dinheiro no banco, mas glorifica a Deus em todo o tempo, exalta a Deus em todo o tempo, celebra a Deus em todo o tempo. É aquele que dá um brado, é aquele que dá um glória, é aquele que dá um aleluia, é aquele que se alegra com a presença do Deus Altíssimo acima de todas as coisas. Isso também é avivamento. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é eu ver essa live depois e ficar com vergonha dos trejeitos. Isso é avivamento. Você quer que é avivamento? Vim fazer uma visita no escritório do pastor Toninho, sentar na frente daquele homem, calmo, sóbrio. Oh, querido, certo? Não, a palavra do Senhor. Amém, filho, amém, filho. Mas na hora que pega o sorvete que fala na mão, existe um fogo que queima, que abrasa, que consome, e que nos leva a ação e atitudes que não tem nada a ver com sabedoria, mas tudo a ver com entrega divina, que traz a existência, a glória de Deus sobre a igreja. Isso também é avivamento. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente rejeita. Ei, seja honesto no mínimo contigo. Quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente rejeita. Tinha uma meia dúzia de crente, Lud, que eu não sei onde é que eles estavam com a cabeça, que na hora que eles viram aquela loucura na igreja do Pedro, eles falaram, não, estou embriagado. Não, tomaram tudo, que isso? Eu sei que tem uns crentes que estão se embriagando na pizzaria. Eita. Ó, Deus está falando contigo, crente. Crente sem gênero que está olhando para mim agora aí, ó. Está buscando alegria na bebida. Está longe do avivamento. Está distante do avivamento, hein? Tem que tomar umas duas para ter um leque-leque mais agradável. Está longe do avivamento, hein? Está distante do avivamento, hein? Para estar alegrinho, para estar feliz, para estar mais solto, para estar mais expressivo, tem que tomar uns golezinhos a mais. Está distante do avivamento. Porque essa gente estava cheia do Espírito e se manifestando como embriagado. Um avivamento se deu lá no Velho Testamento.
1 Samuel capítulo 3. A Ana entrou no templo e está orando. Ficou cheia do Espírito Santo. O Eli é um sacerdote, um profeta que está longe do avivamento. Ele olha para ela orando, se aproxima dela e diz: mulher, larga esse teu vinho. Ela diz: ô meu senhor, que história é essa de vinho? Eu estava orando, eu estava adorando. Ei, amigo, irmão, igreja, quer ver o avivamento? Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então os crentes olham para os outros crentes cheios e dizem entre si: estão bêbados. E era em que hora do dia? Era na terceira hora do dia. Nos cálculos que eu fiz, segundo a ampulheta que eu tenho lá em casa, era 9 horas da manhã. Vou contar um segredo para você que deixou de ser. As únicas vezes que eu estive na minha vida embriagado 9 horas da manhã, só no carnaval mesmo. Então nos meus carnavais, eu estava embriagado 9 da manhã. Mas alguém olhou para um crente cheio do Espírito e pensou que eles estavam embriagados. É que muitas vezes a gente fica buscando uma explicação para o mover de Deus que é capaz de dizer bobagem. Meu amigo, se você ficar buscando explicação para o mover de Deus, você vai acabar caindo numa taça de vinho. Não busque explicação, meu amigo, mergulha. Não busque explicação, meu amigo, participa. Não busque explicação, meu amigo, entra. Nós somos tão propensos, ou quem sabe éramos tão propensos a entrarmos mergulhados em coisas que não nos traziam vantagem alguma, porque agora nos abdicamos de entrar naquilo que nos traz todas as possibilidades. Eles estavam buscando o mover de Deus, tentando entender o mover de Deus. E o mover de Deus veio pela palavra. A palavra veio a esclarecer o mover de Deus. Foi quando, em meio àquela confusão santa, crentes embriagados cheios do Espírito, e em meio àquela confusão racional, crentes frios, carnais e distantes do Espírito, que Pedro se levanta para unificar a igreja. O avivamento unifica a igreja. O avivamento não vem para separar a igreja. O avivamento não vem fazer daquele cara cheio maior do que aquele cara vazio. Acorda, igreja. O avivamento não veio para dar graduações espirituais. O avivamento não veio para consolidar. Aquele ali é cheio, o outro é vazio, esse serve, o outro não serve. Não, o avivamento veio para unir. Então Pedro se levanta. E é em meio a esse contexto todo que analisei, que Pedro se levanta para trazer uma palavra. Então Pedro se levanta no versículo 17. E aí ele vai começar a pregar. No 16 ele disse: segura. Tudo o que está acontecendo é fruto daquilo que já foi dito pelo profeta. Todo avivamento foi profetizado. O profeta já havia declarado o que haveria de acontecer naqueles dias. Tudo aquilo que a boca profética falou a respeito de nós acontecerá, e nós veremos a plenitude e a grandiosidade de um verdadeiro avivamento. Porque não existem avivamentos que não foram profetizados. Algo que foi dito antes. Por favor, não se assuste com aquilo que está por vir. Se não entender, só mergulha. Não te assusta, porque já foi profetizado. Quando Deus diz que vai acontecer, é porque Ele vai fazer. Posso ouvir amém nesse lugar? Quando Ele diz que vai acontecer, é porque Ele vai fazer. Logo, o versículo 17 de Atos 2 diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas
profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pedro se levanta no meio da igreja. Agora eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Calma, se acalma, senta todo mundo. Eu vou explicar o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus primeiro, porque o avivamento primeiro vem pela palavra. Porque o avivamento também vem porque foi profetizado. Então Pedro disse que Deus vai derramar. Deus vai derramar. Quando Deus derrama, ninguém segura, hein? As comportas estão abertas. As comportas de Deus estão abertas. Quando Deus derrama, ninguém segura. Irmão, vivi cada experiência do avivamento. Deixa eu contar uma experiência do avivamento. Tudo bem que estava misturado com meninice, mas foi tão legal. Um dia eu e a Helena chegamos na casa de uma irmã. Vocês conhecem ela? Hoje ela é chique aí, da moda, que não sei o quê. Vou me reservar o direito de citar o nome e deixar você na curiosidade. Curiosidade faz parte do avivamento. Chegamos eu e a Helena na casa da irmã. Apertamos no interfone. Não atendeu. Apertamos de novo, não atendeu. Terceira vez que nós apertamos, ela puxou o interfone. Você quer saber quem estava lá embaixo do prédio? A Helena passou vergonha, né? Eu não perdi tempo. Tua irmã que está sentada ali, ela sabe dessas coisas. Me conhece desde quando? Tua irmã aqui que eu vou até ficar descosta para ela não aparecer. Que ela estava no meu casamento. Aí esses dias ela perguntou para mim: quantos anos eu tinha? Eu digo: não sei. Não fica me chamando de velha aí. Ela estava no meu casamento. Mas deixa eu continuar contando a história, pastor Marcos. Apertamos o interfone, a irmãzinha lá em cima no 16º. Eu aqui no térreo, Cris. E o zelador chamou da polícia. Por que ele estava chamando a polícia? Porque ele não entende o avivamento. Só entende o avivamento quem está dentro do avivamento. Quem não estiver dentro do avivamento não vai entender o avivamento. Você não vai acreditar o que aconteceu no final dessa história. Depois de uma troca de rajada de línguas, passou. Depois de uma troca de rajada de línguas, automaticamente ela disse: sobe, Toninho, sobe. Pastor, por que aconteceu isso? Porque no avivamento a gente se identifica. A gente se identifica no avivamento. Não tem quando chega perto daquele irmão, te dá um arrepiaço. Ele olha para ti, o olho dele lacrimeja. Tu olha para ele, vocês ragem língua, vocês se abraçam. É porque o avivamento ele nos identifica. A igreja está recuperando a sua identidade de vida, de poder. Eu não preciso olhar para o meu irmão, meu irmão. Tem uns e outros aí que o grito que ele dá, tu sabe quem é. Tem outro que fala em língua estranha, tu sabe quem é. Por quê, pastor? Porque o avivamento nos identifica. O meu espírito, segundo escreveu Paulo aos Romanos, o meu espírito testifica com o teu espírito que nós somos filhos de Deus. O meu espírito testifica com o teu espírito que nós somos filhos de Deus. Eu declaro, profetizo e tomo posse. Esta noite é uma noite de avivamento. Essa noite não será uma noite de avivamento. Ela já é. Essa noite é uma noite de avivamento. A partir do momento que o Arthur subiu no altar e começou a dizer o que já havia de ser dito, que as pessoas oraram. Você não sentiu? Você não sentiu a presença de Deus em cada oração feita? Você não percebeu o que é que se moveu no louvor aqui? Você não percebeu que a palavra de oferta foi tão linda, que a prova deixou de ser tribulação? Você não está percebendo o que Deus está nos ministrando? Eu vou dizer uma coisa para você. Às 19h30 alguém acendeu um estupim. E a gente não vai embora antes que ele chegue no dinamites e uma grande obra de avivamento se dê e aconteça aqui nessa igreja nessa noite. Está me assistindo na praia, né, abençoado?
Fica te mordendo agora aí. Não, mas tem amanhã, tem segunda. Pode estar gostosinho aí, mas aqui está um fogo que arde, que consome. Escuta, escuta, escuta esse povo celebrando, escuta esse povo glorificando. Perceba a obra do avivamento aqui. Pode me xingar, tu tá aí, eu não estou ouvindo mesmo. Um derramar de Deus. Um derramar. Para quê? Diga comigo assim, pastor. Um derramar para quê? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Filhos, filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Avivamento para, primeiro, profetizar. Segundo, ver. Terceiro, sonhar. Está ali, eu não estou inventando coisa, está ali. Avivamento para profetizar. Para de amaldiçoar, para de murmurar, para de reclamar. Chegou o tempo de profetizar. Tu vai ser avivado para profetizar. Cura na tua casa. Restauração no teu casamento. Cura para a tua enfermidade. Ajuste na tua vida financeira. Livramento do vício. Gozo, graça e paz. Avivamento para profetizar. Avivamento para quê? Avivamento para ver. Diga comigo, para ver. Amados, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas antes alegrai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Avivamento para profetizar. Avivamento para? Isso. E avivamento para ver. Avivamento para? Certa feita um profeta, o nome dele é Eliseu, está em sua casa e tem um servo, o nome dele é Geazi. Então todo um exército se levanta para matar um só homem. É quando Eliseu está na cama, deitado, descansando. O servo vai na rua fazer o que? Não sei. O fato é que ele abriu a porta e quando chegou no portão do jardim, olhou e viu aquele grande exército prontos para matar. Ele voltou correndo para dentro de casa, trancou a porta e falou: Eliseu, Eliseu, meu senhor. O profeta olhou para ele e falou: o que foi, filho? Todo o exército ali fora, eles vieram para nos matar. Eliseu é um profeta, e profeta ele se profetiza. E quando você tiver uma visão no avivamento, não detenha a visão que o avivamento deu. Fale da visão, porque ela vai desencadear o poder de Deus para a libertação. Isso também é avivamento. Então Eliseu disse para o moço: calma, filho, há um exército de Deus muito maior a nosso favor, não te preocupe. Não, mas eu vi foi o exército da Síria, eu vi eles ali fora. Então tu vai ali, abre a janela e dá uma olhada no nosso exército. Ele foi, abriu a janela, olhou, fechou a janela e voltou desesperado. Eu não vi nada. Então o homem de Deus disse: Senhor, abre os olhos do jovem, para que ele possa ver. Ele voltou lá fora. E sabe por que ele não viu a primeira vez? Porque ele olhou nesse plano. Quando ele voltou lá fora, ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, irmãos, milhares e milhares de anjos rodeavam a casa. Porque é profetizar para ver. Sabe como é que o profeta estava dentro de casa? Deitado. E só se sonha quando se está
deitado. Então o profeta, que está acostumado a profetizar, vê. E quando vê, sonha. Porque o avivamento faz que a gente descanse. Mesmo em meio às tribulações e muitas guerras. Então o avivamento, segundo o versículo 17 de Atos 2, ele é derramado, o Espírito Santo, além de outras coisas, ele é derramado para a gente profetizar, ver e sonhar. O avivamento, dentro da obra do Espírito que sobre nós é derramado, também vem para romper. E o que é que nós percebemos que é rompido ali no versículo 17, conforme aquilo que está nas minhas costas? Ei, Rosane, o papel toalha do avivamento. Então eu falava do romper. E o romper o quê? A fronteira do gênero. O avivamento tem a incrível capacidade, pelo derramamento do Espírito, de romper a fronteira do gênero. Ou seja, o avivamento é para os filhos e para as filhas. O avivamento é para os filhos e para as filhas. O avivamento também tem a capacidade de romper toda a barreira etária. O avivamento é para o jovem e o avivamento é para o velho. Não, isso é coisa de jovem, pastor Toninho. Não, deixa. Não, pai, já foi o meu tempo, pá. Ô querido, está se perdendo a benção. Porque o avivamento é para filho e para filha. O avivamento é para jovem e o avivamento é para velho. Posso ouvir amém nesse lugar? É para todo mundo o avivamento. Às vezes tu deixa de ver, viver, sentir e receber, porque tu pensa que é coisa para jovem. Aí tu velho na mente fica imaginando que o jovem está embriagado, ele está cheio do Espírito. O avivamento, ele vem para romper a barreira social. Tudo isso está naquele versículo ali, ó. Por que barreira social? Porque o avivamento vem para o servo e o avivamento vem para a serva. O avivamento pelo derramar do Espírito independe da classe social. Ô rico, tu pode dar os teus pulinhos também, tu também pode ser canalinha de fogo. Ô empresário bambambam, tu pode rajar em língua na hora de comprar alguma coisa. Porque o avivamento está liberado para os filhos de Deus e para as filhas de Deus, para os servos de Deus e para as servas de Deus, para os jovens de Deus e para os velhos de Deus. Ninguém detém a obra do avivamento. Eu posso ouvir amém? Ninguém detém a obra do avivamento. É quando então Pedro começa a falar de quem e da onde proveio o avivamento. E a gente pula direto para o versículo 22, para não perder muito tempo. Diz: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Você quer usufruir do avivamento? Vou fazer a pergunta de novo. Você quer viver o avivamento? Então você precisa entender uma pregação cristocêntrica, em que Cristo é o centro da pregação. Você precisa entender que é Cristo pregado na essência, no núcleo e no néctar. Ixi, que chique. Você precisa entender essas coisas. Quando Cristo é o centro da pregação, Ele é a glória e o poder no avivamento. Eu posso ouvir amém, igreja? Para isso, Pedro está falando no versículo 22 como Jesus viveu. Em síntese, em breves palavras, ele está falando como Jesus viveu. Salvo engano, ali atrás está Jesus o Nazareno. Jesus o Pensa um lugarzinho mequetrefe, era Nazaré. Pensa uma cidadezinha ruim. Nada saía de bom de Nazaré. Pensa como você era. Pensou? Era assim que eu era também. Pensa como a gente era. Pensa se podia sair alguma coisa da gente. Pensa.
Pensa se alguém dava um conto pela tua vida. Pensa se você teve lá onde eu estive, que alguns anos atrás, numa época como essa, a gente valia um frasco de lança-perfume. Pensa. Jesus, o Nazareno, ele está contando como Jesus viveu. Jesus veio humilhado. E por que Jesus veio humilhado? Jesus veio humilhado para ser aprovado. Está ali atrás do texto. E essa era a parte da pregação, que eu ia falar de provação, mas fui me meter no versículo da irmã, agora não tem mais o que dizer. É terrível, né, irmã? Eu tinha que me meter no teu negócio. Por que eu fui me meter no teu negócio? Agora não tem mais o que dizer. Mas eu quero acreditar que está tudo guardadinho aí dentro. Jesus, ele foi humilhado e ele foi exaltado. Querido, sabe qual é o maior problema teu? O maior problema teu não é ser humilhado. O maior problema teu é ser exaltado. Quando tu não tinha um pau para dar no gato, tu estava na igreja orando todo dia, e tu não tinha tempo, tu trabalhava, tu estava cansado, mas tu vinha. Agora tu tá bacana, agora tu tem esse carrinho da moda, pode fazer 38 graus, tu liga o brinquedinho ali, ele deve escutando louvorzinho ainda. Quando vem? Tu morava longe, tu tinha que pegar ônibus. Tem gente que mora a menos de uma quadra da igreja e frequenta muito pouco. Sabe por quê? Porque tu não passa na prova quando tu está exaltado, tu passa na prova quando tu está humilhado. O maior perigo é a humilhação, o maior perigo é a exaltação. Cristo soube lidar com as duas coisas, por isso foi aprovado. Paulo soube lidar com as duas coisas, por isso foi aprovado. Tu te lembra como tu era fervoroso? Tu te lembra como tu buscava? E digo mais, tu tens saudade. E digo mais, tu quer. E digo mais, tu não está conseguindo. Está passando um avivamento. É hora de tu recuperar todas as coisas. É hora de tu recuperar todas as coisas. Tu sabe por que tu está muito dado por vinho? E eu estou insistindo em falar porque o Espírito Santo está me movendo. Tem muita gente que está sendo muito dada por vinho nesses dias. Olha essa cervejinha aí, esquentou cerveja, vai tomar suco de laranja, meu amigo. Aí uns e outros, aí tu chega, ele, ó, aqui ó, sem álcool, aqui ó, aqui ó. Aí eu olho e penso, pega o gostinho, depois que é a tonturinha. Aí dá brete igual. Pastor, por que está falando disso? Não sei, é coisa do Espírito Santo. Agora eu vou voltar para aquilo onde eu estava. Tem gente que se perde no avivamento, ou deixa de viver o avivamento, não pela humilhação, mas pela exaltação. O versículo 22 deixa claro três coisas. A primeira, ele foi humilhado e exaltado. A segunda, ele foi aprovado por Deus. O versículo está atrás de mim e você acompanha o raciocínio que você vai entender. E a terceira, o avivamento ele vem para operar maravilha. Eu só escutei só um aleluia. O avivamento ele vem para operar maravilha. Cara, então não estranha. Não estranha. Não estranha. O avivamento ele vem para operar maravilha. Olha, primeiro eu peço para não estranhar. Agora eu peço o mais importante: não detém, te solta, recebe, te libera, te liberta. Hoje, amanhã e segunda pode. Hoje, amanhã e segunda pode. Nos dias de carnaval sempre pôde. Por que agora não pode? Vai haver um avivamento, vai haver uma glória aqui dentro da igreja. Sempre pode, porque hoje não pode. Pode sair correndo, pode pular, pode jogar a cadeira para cima, para não quebrar. E nós vamos. Hoje, amanhã
e segunda, hoje, amanhã e segunda. Para quem não pode, então não vem, senão vai achar que eu sou embriagado. É isso. Parece até a missionária Marisa, né? Meu Deus. Que avivamento é esse? Veio lá da América, vocês viram? Deus está testificando. O avivamento traz alegria. O avivamento traz alegria. O avivamento também traz baba. O versículo 22 deixa claro como Jesus viveu. No entanto, o versículo 23, que já está na tela, por livre e espontânea pressão, traz claro como Jesus morreu. E esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. A morte de Jesus não foi um acidente. A presciência de Deus, ou seja, aquilo que já estava na agenda de Deus, aquilo que Deus já pensava antes que alguém pensasse, já estava determinado. Jesus morreu assim, mas ninguém matou Jesus. Foi uma entrega. Quando você tem a clareza que Ele se entregou por você, você se entrega para Ele. Isso é avivamento. Uns falam em línguas, outros pulam, outros correm, outros fazem loucuras, 1 milhão de trejeitos, e outros não fazem absolutamente nada. Ficam parados. Mas o importante é que tanto um quanto os outros estejam entregues. Pedro, tentando explicar para aqueles que estavam tentando entender o que era avivamento, estava dizendo, pela pregação, como Jesus viveu para justificar aquele avivamento, e como Jesus morreu para consolidar a sua explicação. No versículo 24, a Bíblia diz: o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele fala como Jesus viveu, ele fala como Jesus morreu, e ele fala como Jesus ressuscitou. Pois se a morte de Cristo, irmãos, não foi o acidente, a ressurreição não deve ser uma surpresa. A morte de Cristo não foi um acidente, logo a ressurreição não deve ser uma surpresa. Porque sabendo ele que ia morrer, avisou vivo que haveria de ressuscitar. Nós temos que entender a morte e a ressurreição de Cristo para vivermos o avivamento genuíno, verdadeiro, independentemente dos trejeitos a mil. Pedro está explicando e consolidando os pilares de sustentação e manifesto de um verdadeiro avivamento que vai além das atitudes, de expressões corporais. Ele está falando como Jesus viveu, como Jesus morreu e como Jesus ressuscitou. Está claro, está na tela. Então esse homem que viveu, que morreu e que ressuscitou, agora é segundo o versículo 33 e 35, que se nos dizem: de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Como Jesus viveu, como Jesus morreu, como Jesus ressuscitou, e agora Pedro está deixando claro a exaltação de Jesus. O avivamento é para que ele seja exaltado. O avivamento é para que ele seja glorificado. Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que estou fazendo lá na universidade para aparecer para o mundo. Não é para a gente aparecer para o mundo, é para Ele ser glorificado no mundo, é para Ele ser exaltado no mundo. Não interessa se ninguém está vendo, interessa o que Ele está fazendo, interessa o que Ele está fazendo, interessa o que Ele está fazendo.
Sabe por que você está hoje aqui sem ter vindo nem sequer um minuto orar a semana toda? É porque a gente orou por você e a gente não se arrepende. O resultado foi positivo, deu certo. Você está aqui, nós estamos juntos, porque o avivamento é para todos. O avivamento é para... Eu não escutei, o avivamento é para... Filipenses 2:9 diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja é inteligente, ela vai recitar a palavra que eu preciso para completar a frase. E Deus o exaltou, isso, um pouco mais forte agora. E Deus o exaltou, a máxima maneira de exaltação. Não há nenhuma outra forma de exaltar. Não há como exaltá-lo além. Ninguém exalta alguém além do que Deus exaltou. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vai exaltar você. Quando você adora a Deus, Deus exalta você através da obra do avivamento. O avivamento, ele exalta quem adora. Vou repetir. O avivamento, ele exalta quem adora. Então levante suas mãos, todos sem exceção. As duas, toma posse. Que coisa linda, meu Deus do céu, que lindo. Aqui em cima. Irmãos, vocês estão recebendo uma unção de exaltação no tempo que eu chamo agora. Vocês estão indo para a cauda agora, para a cabeça. A cauda está indo embora da vida de vocês. Vocês já foram humilhados, vocês já foram provados, agora chegou a hora de ser exaltado. Existe um avivamento que vai trazer uma exaltação para vocês diante do céu e diante da terra. Está chegando um novo tempo de glória, de vida, de unção, de maravilha, de poder. Isso, fica com a mão levantada, não baixa agora. Deus está trazendo algo profundo, algo intenso, algo maravilhoso para a sua vida e para o seu coração. Ele está derramando sobre você, Ele está trazendo sobre você, Ele está agindo sobre você, sobre todos, sem regra de exceção. Um derramar de justiça, um derramar de liberdade, um derramar de alegria, um derramar de paz, um derramar de prosperidade, um derramar do amor infinito e eterno da paz de Deus. Assim é, assim sempre será, assim está estabelecido, e assim viveremos, para a glória de Deus o Pai, para a glória de Deus o Filho e para a glória do Espírito Santo. Não se apresse, porque não existe mais alguém tão apressado quanto eu nos cultos em querer cumprir horário. Eu estou na celebração. Na celebração, hora para entrar, não tem hora para sair. E nós ficamos a celebrar a glória de Deus. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O avivamento vem quando a gente entende como Cristo viveu, como morreu, ressuscitou, quando a gente exalta Ele. O avivamento vem quando a gente reconhece o senhorio de Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez autoridade e ungido. Ungido e autoridade. A unção do avivamento traz autoridade sobre a igreja. Quando nós entendemos o senhorio de Cristo e exercemos aquilo que a gente entendeu, logo somos servos de Deus. Então no versículo 37, e aqui a minha pregação está se encerrando.
Quando eles ouviram a pregação do Pedro, olha o que aconteceu. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós vamos fazer, irmãos? O que é que nós vamos fazer? O que haverá de ser da gente? O que é que a gente faz? Aqueles que olharam de longe e ficaram dizendo, tão embriagados, disseram para o Pedro: o que é que a gente faz? Pastores Senge, líderes pregadores Senge, eu queria estar no lugar do Pedro nessa hora. Por quê, pastor? Porque o Pedro pregou, e o apelo não veio do pregador, o apelo veio do auditório. Pastor, o auditório se apavorou. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz para ver se esse avivamento pleno? O que a gente faz, Pedro? Desesperados pelo avivamento, famintos pelo avivamento. Eu não tenho tempo para ler, mas tenho tempo para dizer. Pedro falou para eles: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que vocês tenham livramento de pecados e salvação para a sua alma. Resultado final do avivamento: salvação. Avivamento sem salvação foi só ajuntamento. Se há um avivamento, a salvação de almas, a restauração de vidas. Os versículos seguem dizendo, até o 41: e naquele mesmo dia o Espírito Santo soprou, e houve conversão de mais de 3.000 almas. Quem quer o avivamento? Quem quer se conservar no avivamento? Continuar no avivamento? Quem quer continuar no avivamento? A Bíblia continua dizendo, lá pelas alturas do versículo 40 e alguma coisa, de Atos 2, que depois que passou todo aquele fogo, que depois que passou todo aquele Pentecostes, não vou ler, né? 42. Depois que passou todo aquele fogo, depois que passou todo aquele Pentecoste, 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Serão 3 dias maravilhosos, mas eles não vão parar aí. A coisa não vai parar nesses 3 dias. Pastor, como é que faz para o avivamento continuar? Persevera naquilo que está sendo pregado, doutrina dos apóstolos. Fica firme naquilo que está sendo pregado, doutrina dos apóstolos. Fica firme na comunhão, estabelece comunhão. Nós estamos perdendo a comunhão, e vocês têm que entender que essa é uma realidade nossa. E por que a gente está perdendo a comunhão? Porque a gente incomoda. Tem gente que não quer ter comunhão comigo porque eu incomodo. Então a gente não quer ter comunhão um com o outro porque a gente incomoda. E se a gente se isolar, a gente incomoda a gente mesmo. E quando a gente incomoda a gente mesmo, a gente fica depressivo, porque a gente não aguenta a gente. Mas Deus está levantando alguém para aguentar a gente, para sustentar a gente, para ajudar a gente. A gente tem que caminhar junto. Tu tá ruim, corre para a igreja, que nós estamos aqui para te abraçar, para te abençoar, para te ajudar, para te restaurar. Corre para cá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão. Diga comigo, partir do pão. Diga mais forte, partir do pão. Crente nasceu para comer. É a Bíblia. Vamos comer. Não adianta, a gente não escapa. Quer lá em casa, pode lá em casa, ossinho de porco tem sempre. A gente não escapa. Tem um irmão amado que ele está olhando para mim aí. Ele vai dar risada. Ou não vou olhar para lá para ele, né? Sabe, né? Mas ele sempre me traz um presentinho. Eu fico tão feliz. É sempre comida. Queijinho. A última ele chegou com ovelhinha. Eu falei,
Isso daí é para lembrar o pai Abraão, a sua ovelhinha. Ah, por que ele não traz outro tipo de presente? Porque ele converteu, ele é crente. Crente é para comer. Crente é para... Quer ter comunhão? Tu quer ter comunhão comigo? Me convida para comer. Quer ter comunhão com outro? Convida o outro para comer. Aí ele vai, irmão. Ele vai, convida ele para comer que ele vai. Antes da janta, Bíblia nele. Bíblia nele, Bíblia nele. A nega bota a comida na mesa e diz, vamos orar. Olha em cima dele, Deus, em nome de Jesus, liberta. A comida pode esfriar, irmão. A comida não pode queimar. Esfriar pode, irmão. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Quer viver o avivamento? Ora, cara. Ora. Quando a gente fizer apelo de oração aqui na igreja, vem. Seja honesto consigo mesmo. Você quer orar. Então por que você não ora? Você não está conseguindo. Você não está tendo disciplina. Você não consegue. Eu não julgo, eu somente oriento. Você não consegue. 5h30, você trabalha até as 18. Você pensou em si mesmo, preciso orar. Quando chegar em casa eu vou orar. Aí você chegou em casa. Quando você abriu a porta, lá veio ela, toda atribulada. Isso só acontece na sua casa, na minha não. Oh, Jesus. Agora eu vou contar. Estou no avivamento mesmo. O Natan ligou para você hoje? Não. Não, mas liga tu para ele. Não, tem que ligar tu. Eu sei determinado de chegar em casa e orar, mas como é que eu vou orar desse jeito, mano? Aí eu ligo pro campeão. Ele atende na primeira, piorou. Vice, tu. Mas eu queria, tu não queria que eu falasse com ele. Meu Deus, eu preciso orar, meu Deus. O testemunho acabou aqui. Igreja, se essa alegria não for avivamento, eu não sei o que é avivamento. Ele está aqui, querido. Fica de pé, vamos celebrar. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé.